Fala aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? Então, tava aqui gravando uma aula e, e eu queria passar uma informação para vocês, conversar um pouco com vocês. É uma coisa que eu passei e que isso ficou por muito tempo, principalmente sendo iniciante e tal, ficou por muito, pelo menos o primeiro ano, constantemente na minha cabeça, que era aquela coisa de eu escutava o Aranha falar, vocês sabem que o Aranha foi meu professor, e ele falava de algumas coisas, de muitas coisas, e algumas eu olhava e falava, cara, tá, e aí? Que é isso? Porque assim, tem coisas, principalmente no mercado, em tudo na vida, mas principalmente aqui no mercado, porque a gente tem aquela pressa, onde não deveria, né? Porque, por exemplo, quando eu fiz a minha faculdade, desculpe, a minha faculdade durou 4 anos, mais pós-graduação, foram 2 anos. Então, assim, quando no primeiro ano eu ficava olhando, eu já sabia que isso não ia ser tão rápido como todo mundo pensa, como a maioria das pessoas pensa, e às vezes como é vendido pra gente. E aí eu simplesmente, cara, comecei a estudar mais, a focar mais em estudo, comecei a estudar um pouco mais de neurociência também, voltada à parte comportamental. Então, as coisas foram ficando mais claras, mas eu precisei de tempo. Tempo é fundamental. Você precisa estudar todo dia, você precisa olhar o mercado, se possível, todo dia. Não que você tenha que estar sentado na frente do computador na hora que o pregão está aberto de 9 às 6. Não, não é isso. Mas você tem que chegar em casa ou antes de sair de casa e rodar um replay. Roda um replay, o replay ele é uma ferramenta espetacular. Roda o replay para você ver, para você fazer as leituras do barra barra, aprender a mexer no Profit, como entra, como sai. Essas coisas todas você tem que aprender. Isso é bem iniciante, né? Você tem que passar por esse processo. Depois que você já começa a fazer tudo isso, você já sabe fazer tudo isso, e você consegue até estar no mercado quase todo dia, você ainda assim, parece estranho, né? Mas ainda assim, presta atenção, ainda assim, o teu foco não é ganhar dinheiro, entendeu? Não, vou te explicar. A gente vem para o mercado para ganhar dinheiro, óbvio. Isso é claro. A gente vem para o mercado para ganhar dinheiro. Não tem outra opção. A gente vem para o mercado para ganhar dinheiro. Ponto. Beleza? Agora, o que você vai fazer com esse dinheiro é outra coisa. Se você quer dar uma vida melhor para tua família, se você quer ter uma vida financeira muito mais independente, se aqui é onde você vai conseguir ganhar muito mais dinheiro e, e não tendo que vender teu tempo, tuas 10, 12 horas de trabalho por dia, de repente aqui com 2 ou 3 horas você consegue muito mais do que aquilo que você está ganhando por mês. É óbvio que eu estou falando do nível padrão de Brasil, 1.500, R$ 2.000 por mês. Mas, cara, um iniciante com 6 meses consegue ganhar isso por mês. 1.000, 2.000 por mês, com um contrato no índice, dois contratos no índice no máximo, tá? Então, assim, mas o que eu quero dizer é o seguinte: você precisa focar naquilo, você precisa estudar, você precisa ter tempo de tela, você precisa ter tempo para você estudar, tempo de ver o mercado, o ciclo do mercado. O mercado ele tem altos e baixos, ele tem pandemia, ele tem eleição, ele tem governo, ele tem alguém falando merda, ele tem uma guerra, ele tem um monte de coisa. Você precisa passar por alguma coisa disso para você ir adaptando, né? Você vê o que o mercado faz, beleza? Então, no meu caso, assim, a, a influência, que não sei se é positivo ou negativo, mas como eu faço muito day trade,
Que significa isso? Eu entro e saio da operação no mesmo dia. Eu não fico posicionado. Eu tenho minha carteira, que é nos Estados Unidos, eu tenho minha carteira. E, o day trade é o que faz essa carteira ter um aporte mensal sempre, entendeu? Então, assim, quando a gente vem e a gente está aprendendo isso, está aprendendo a olhar o mercado, está aprendendo day trade, a gente foca muito em índice, foca muito em dólar, em ações, mas você precisa estar aqui. Você precisa olhar, você precisa ver, você precisa estudar, você precisa dar tempo, você precisa continuar trabalhando, isso é muito importante. Você não vai viver no mercado no início, principalmente nos dois anos, nos primeiros 2 anos, tá? Não é simples, ele pode ser fácil, mas não é simples, beleza? O que eu quero dizer com isso? Quando você tiver 5, 6, 7 anos de experiência, ganhando dinheiro aqui dentro, rentabilizando capital, você vai ser fácil para você, tá? Mas ele vai ser simples e vai ser fácil, por dizer assim. Mas no início não, cara. No início eu vou falar para você, ó, correção em wedge, 3 puxadas para cima, tá? Mas correção de quê, Rafa? Caralho, mano. Correção de quê que eu não vejo? Você vai ver. Você vai ver. Ah, tem um gap de barra. Abriu uma barra, fechou, abriu outra, fechou, abriu outra, fechou. Tem um gap de barra, um gap nessa barra de baixa. Você vai ver. Você vai ver esse barra barra. Você vai entender isso. O que você precisa? Duas coisas: estudar e tempo. Cara, você não pode colocar a carroça na frente dos burros. Não dá, tá? Não dá. Eu entendi isso muito cedo, mas tem muita gente que eu conheço que não entendeu isso, ainda não entendeu isso. E tem mais tempo que eu no mercado. É complicado, mas é possível. E eu e uma galera que eu também conheço tá aqui para poder falar isso para você ver que isso realmente funciona. Mas, cara, o normal é que você precise de 2, 3 anos para você entender isso, passar por alguns ciclos, entender mais ou menos o que é o mercado, como é que funciona, o que você vai operar, porque às vezes você realmente entrou no day trade, mas você gosta muito mais do swing trade, aí você vai procurar outras operações, outras ações, não o índice, o dólar. Ah, porra, eu tenho muito capital, ou eu não tenho muito capital, eu tenho só 5 mil reais, eu não tenho 500 mil reais. Depende muito de cada um. Mas assim, é importante você ter esse tempo para você se encontrar aqui dentro. Uma vez que você se encontra aqui dentro e que você entenda que como funciona tudo isso, que você precisa rentabilizar o capital, você para de fazer merda ou você evita de quebrar, entendeu? Então isso é muito importante você ter em mente, tá? Você ter isso na tua cabeça, porque uma vez que você faça isso, uma vez que você entenda isso, que você se dê o tempo de passar pelo processo, tempo de tela, experiência, estudo, ver as pessoas falando, contato com o teu mentor e tudo isso, vai ficar mais fácil você passar por esse processo, entendeu? E aí o resultado ele vai vir. A gente quer o resultado financeiro. Óbvio que a gente quer o resultado financeiro. Você está trabalhando aí onde você está trabalhando pelo financeiro. Porque se pararem de pagar você, você vai embora. Então não venha com essa conversinha, que igual a galera fala por aí, que, não sei o que, propósito, tem que buscar um propósito. Buscar o propósito é o dinheiro. Você quer pagar a conta. Você quer viver bem. Depois você vai pensar o que você vai fazer com o dinheiro. Uma vez que você começar a ganhar 10 mil por mês, 20 mil por mês, 50 mil por mês, aí você começa a pensar em outro propósito. Por quê? Porque tu vai chegar em patamar. Quando você começa a mudar de patamar, você começa a conviver com pessoas de outro patamar, você começa a ver tudo diferente. E aí você vai ter outra visão de tudo,
de tudo, outra visão. E aí você começa outro processo. Aí você vai passar pelo mesmo processo, você vai fazer outras coisas, a tua cabeça mudou, você vai fazer não sei o que, você vai chegar em outro patamar, com outras pessoas. E você, de novo, vai procurar outro propósito. Entendeu? Então, o propósito, agora mesmo, é ganhar dinheiro. Você paga a conta com o quê? Com um abraço? Não. Você paga com dinheiro. Então, você precisa ganhar dinheiro. Só que, no início, primeiro ano, os primeiros 2 anos, não é simples, não é fácil você pegar dinheiro do mercado. Mas, você tendo uma cabeça, gerenciamento de risco, fazendo certinho, você não vai perder esse dinheiro. Você não vai ter que investir, porque muita gente e eu mesmo, eu invisto dinheiro. Agora não. Mas no primeiro ano, eu investi dinheiro. Eu botava todo mês um valor e falava assim: não tem problema, se eu perder isso aqui não tem problema, não me afeta. E eu fiz isso. Tem gente que não pode fazer isso. Tem gente que não tem esse dinheiro ou qualquer outro motivo. Então, é muito mais fácil você aprender a fazer os trades, entender como é que funciona, fazer os trades certos, aprender onde você pode ir com alvo, como stop, tudo isso. Vai ficar tudo muito superficial, depois isso começa a ser mais concentrado, você começa a ver isso tudo mais sólido. Antes é tudo muito longe, tudo misturado, fica tudo vago. Depois as coisas começam a entrar no trilho e ele vai encaminhando essa teia de aranha ela começa a se alinhar e começa a ser várias pistas e você começa a olhar as pistas e falar, esse caminho aqui me leva aqui, esse caminho aqui me leva aqui. Aí você começa a escolher o caminho, tudo vai ficando mais claro, mais fácil para você continuar, beleza? Então eu preciso que você tenha tempo, paciência e estudo, ok? Um abraço.